Amém. A mulher mais linda, né, gente? É do olhar dele. Então, mulheres, todas são lindas. Ele falou, a mais linda da cidade. Se ele não falasse, né, gente? Aí não ia ter nada. Então, estou muito feliz de novo. Eu tenho uma alegria tão grande, gente, quando eu falo de Jesus. Independente de se está com microfone ou não. Porque eu acho que o microfone não é nada perto do que Jesus faz através das nossas vidas. Né? Então é uma alegria imensa poder estar compartilhando a palavra. Sempre eu vou falar isso porque é uma coisa real do meu coração. Quando eu estou louvando, assim, eu começo a lembrar da palavra, porque as músicas, quando a gente canta elas têm que ser vividas, né? Não só cantadas. Então eu levo para o meu coração, quando eu estou louvando, eu fecho meus olhos e eu louvo a Deus de todo o meu coração. Eu esqueço quem está perto de mim. Nossa, Deus, quem está perto de mim sofre, porque eu sou desafinada, mas tudo bem, né? Para Deus, né? Então eu canto e eu vou ali pensando na letra e eu vou lembrando do que Jesus fez, das palavras, do que Ele fez com a gente, pela gente. E isso vai trazendo aquele amor que começa a transbordar. Então todas as vezes quando a gente for falar de Jesus, a gente tem que estar transbordando. A gente não pode estar só cheio. A gente tem que estar transbordando. E hoje, Deus tem falado comigo assim todos os dias, muitas coisas. Mas dentro delas, uma coisa muito forte, que a gente às vezes, por ser cristão ou já ser crente há muito tempo, a gente meio que esquece. Quando a gente fala sobre perecer, a gente lembra de Oséias, né? A gente lembra de Oséias 4:6, que fala que a gente perece por falta de conhecimento. Então isso aí a gente já está gravado na nossa mente. Não, gente, eu não vou perecer, porque eu tenho que conhecer a Deus, eu tenho que estudar a palavra, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E às vezes a gente conhece tanto, mas tanto, que a gente esquece de uma coisinha, que é o arrependimento. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre arrependimento. E a gente vai abrir agora a palavra em Lucas 13. E nós vamos ler do Lucas 13, do 1 ao 5. A gente vai entender um pouquinho sobre esse texto, para a gente poder entrar naquilo que realmente Deus quer falar nos nossos corações. Então, esteja com o coração receptivo, porque a gente aqui é só um canal. Deus quer falar com você, amém? Você não saiu da sua casa à toa. Então, eu tenho certeza que daqui vai sair pessoas transformadas, porque nós somos transformados todos os dias, amém? Então, vamos lá. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com o sacrifício deles. Jesus respondeu: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os que por terem sofrido desta maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os que habitam em Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então vocês conseguem visualizar que a gente só não perece por falta de conhecimento. Então Jesus deixa bem claro aqui, se eles não se arrepender, eles iriam perecer. Nesse contexto aqui, nós vamos recapitular um pouquinho para a gente poder entender essa passagem, porque às vezes a gente lê assim e fala, os galileus morreu, misturou com o sangue do sacrifício. O que é isso, né, gente? Na torre de Siloé, o que é isso? É torre de Babel, torre de Siloé? Que tanto de torre é essa que tem na Bíblia? Né? Então, assim, a gente vai entender um pouquinho, porque no capítulo 12, Jesus estava ensinando. E tinha milhares de pessoas ao redor dele. E ali ele estava falando para a gente ter cuidado com os fermentos, que seria dos fariseus, né? Que é o alimento que os fariseus traziam. Ele falava que era que a gente vale muito mais do que pardais. Ele fala ali no capítulo 12 que não é para a gente ter medo de quem mata e não sabe o que fazer com o corpo depois, mas que é para a gente temer aquele que mata e envia para o inferno.
Ele ensina muitas coisas lindas ali. Na verdade, ele puxa a orelha ali no capítulo 12. E ele vai falando e ele vai ensinando. Ele vai falando sobre blasfêmia do Espírito Santo. E ele vai ensinando aquilo que é tudo que a gente já sabe. Maravilhoso, né? E ali no momento que chega o capítulo 13, ele está sentadinho ali ensinando. Chega uma pessoa, que a Bíblia não fala quem foi. E chega assim: Jesus, aconteceu uma tragédia, Jesus. Que é o que a gente mais, né, ouve. Aconteceu uma tragédia ali. Os galileus, Pilatos mandou matar os galileus, assassinaram eles. E eles estavam todos ali para dar o sacrifício. E aí foi sangue para todo lado. E o sangue dele misturou com o dos animais que eles estavam indo entregar em sacrifício. Que loucura. Que loucura. E essa informação chegou para Jesus assim no momento que ele estava ali ensinando. E aí ele usou essa informação como um exemplo de ensino, que é o que nós vamos entender agora. E aí quando ele fala ali também em questão, é tanto que ele fala naquela ocasião, que inicia o versículo, né, o primeiro versículo do capítulo 13, e naquela ocasião, então ali no momento, ninguém chamou Jesus no cantinho para contar a tragédia não, já chegou lá falando com ele. E Jesus, ele é tão sábio. Ô, gente, se fosse nós... O quê? É sério? Não, ô, gente, ô, igreja, guarda aí, porque teve uma tragédia ali. Vão lá tirar foto, gente. Vão lá filmar. Tem gente morta pra todo lado. Não é isso que a gente ia fazer? Ser humano não pode ver tragédia. E Jesus, com a sua sabedoria, ele usou aquilo ali para ensinar mais uma vez. Quando ele fala que 18 pessoas morreram na Torre de Siloé, gente, Siloé era um bairro de Jerusalém, onde tinha uma fonte de água. E as pessoas todas iam ali buscar aquela água, pegar aquela água ali naquela fonte de Siloé. E essa torre estava sendo construída perto dessa fonte. E na construção dessa torre, essa torre desaba. E morre 18 trabalhadores daquela torre. Então, quando... Lá, a cultura deles lá, quando as pessoas morriam com tragédias assim, era porque era pecador. No olhar, até hoje, né, gente? Acho que ninguém aqui nessa igreja nunca pensou, quando alguém morre numa tragédia, alguma coisa muito feia, a gente fala assim, boa coisa não estava fazendo, né? Acho que ninguém pensa isso, né? Nós todos somos querubins, então ninguém pensa isso. Ninguém, eu tenho certeza. Põe minha mão no fogo para vocês, não, pode não. Então, eu acho que todo mundo já pensou isso, né? Mereceu, pecou, pecador, né? Aqueles galileus lá, ó, tinha que morrer mesmo. Sabe por quê, gente, que Pilatos mandou matar os galileus? Isso já é histórias, estudos, né? Porque isso aqui é falado só em Lucas. Então, não é citado em outro lugar da Bíblia, não é explicado sobre essas mortes. Mas a Galileia, ela estava em rebeldia total. E Pilatos, ele só ia em Jerusalém quando tinha festa. E ele estava lá porque era um tempo de festa lá. E aí ele já sabia que ia ter uma rebelião. Então, para não ter essa rebelião, o que ele fez? Mandou matar eles tudo. Porque a gente sabe, né, gente? Pilatos não era bonzinho, não. Então, eu tô explicando um pouco do contexto para a gente entender aonde Jesus queria chegar com esses exemplos, né? Então, quando ele fala... Ele usa aqui esses dois exemplos de duas tragédias, de dois desastres, aqui em Lucas. Ele usou um que foi o assassinato dos galileus e usou o outro que foi um acidente de uma torre. Né? Dois pontos totalmente diferentes um do outro. Só que Jesus quis mostrar que a morte dos galileus foi uma morte proposital. Pilatos quis matar eles. Foi de propósito. Agora a morte lá, as mortes da torre, foi uma morte de acidente, certo? Mas nos olhos daquelas pessoas, a torre caiu porque Deus cobrou daquelas pessoas porque elas eram pecadoras. Aos olhos do povo era isso. E Jesus queria ensinar que não existe isso. Não existe isso. Hora nenhuma Jesus julgou aquelas vítimas como pecadoras. Hora nenhuma aqui no ensinamento ele falou assim, tinha que morrer mesmo, porque eles eram pecadores. Ele era o único que podia falar isso, gente. Porque ele sabia quem é pecado, quem tá em pecado e quem não tá. Ele era o único que poderia julgar ou falar qualquer coisa naquele momento. E o que ele fez? Ele nos ensinou.
Ele quis mostrar pra gente que todos nós somos iguais perante Deus. Que todos nós estamos expostos a morrer de qualquer forma. E a nossa morte não vai justificar o nosso pecado. A forma que a gente morre não justifica se a gente é pecador ou não. Isso não mostra nada. Então, quando ele pergunta, né, pro pessoal lá, pergunta ao povo: vocês pensam que só porque os galileus morreram, massacrados, eram mais pecadores do que todos os outros que terem sofrido dessa maneira? E ele responde: não. Se vocês se arrependerem, se não se arrepender, todos vocês perecerão. E ele pergunta o povo de novo, e eu pergunto para vocês: vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre a torre de Siloé eram mais culpados que todos que habitam em Jerusalém? O próprio Jesus diz que não. Se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer, vocês vão morrer. Vocês não são diferentes daqueles 18 que morreram. As pessoas que ficaram vivas em Jerusalém não é diferente dos galileus que morreram. Todos são pecadores, todos estão expostos ao pecado, ao erro. E não importa se eles morreram ou deixaram de morrer, era o momento deles irem. E não interessa se eles eram pecadores ou não. Para Jesus não olha isso. Ele não quer saber isso. Ele quer saber do seu coração. Ele quer saber do seu arrependimento. Porque se você não se arrepender, você vai perecer. E quando a Bíblia fala de morte, nem sempre precisa ser a morte física. É a morte espiritual também. Então nós precisamos entender esse contexto de quando Deus nos iguala. Todos nos iguala um com o outro. Não existe pecadinho, pecadão. Não existe essas coisas que a gente coloca na nossa mente, esses julgamentos que a gente coloca na nossa mente. Não existe diferença entre aquelas pessoas que morreram. Porque se a gente não se arrepender, a gente vai perecer. Não importa quanto de conhecimento você tem. Se você não se arrepender, você vai perecer. É Jesus que falou, não é eu. E nós precisamos ter essa convicção. A maneira de como uma pessoa morre não é a medida de justiça. O que importa não é ela morrer, não é como ela morreu, é ela não morrer na graça de Deus. Esse é um problema. Fica com isso na sua mente. O que importa é não morrer fora da graça e do cuidado de Deus. A forma que ela morre não vai justificar nada, não fala nada. Nós precisamos, quando for a hora da gente ir, nós precisamos estar na graça. E para a gente estar na graça, a gente precisa se arrepender. O arrependimento é uma coisa que, às vezes, a gente pensa assim: nem preciso me arrepender mais. Já aceitei Jesus, já sou salvo. Para quê? A gente nem lembra dessa palavra, na verdade. A gente tem tanta coisa para fazer durante o dia, o máximo que a gente faz é pedir um perdão ali quando a gente magoa alguém. Mas eu não estou falando hoje de perdão. Eu estou falando de arrependimento. E para quem sabe o que é arrependimento, ela vem da origem do grego, né? O estudante grego ali. Tô brincando. Então, ele vem, né, da origem grego e fala sobre a palavra metanoia, que é mudança de mente. É a mudança de comportamento. É você converter. Gente, quando você está dirigindo o carro, aí você dá a seta para a direita, dá para você ir para a esquerda? Dá. Vai um farol para um lado, um farol para o outro? A frente do carro vai para a direita e a traseira vai para a esquerda? Tem como? Conversão. Você está convertendo todo. Não tem como você ficar um braço de um lado, a perna do outro, coração no lado, a mente no outro. Não tem como. Ou você converte totalmente, ou você não converte. Ou você tem uma mudança radical na sua mente, no seu comportamento, ou você não muda. E o arrependimento, ele é diário, porque todos os dias nós vamos errar. Todos os dias nós vamos cometer alguma coisa que não era pra gente ter feito. Não é porque a gente arrependeu lá atrás que agora a gente está, nem preciso me arrepender mais de nada. É mudança, todos os dias, mudança. Gente, eu vou falar pra vocês, eu sempre fui uma pessoa muito desorganizada com as minhas coisas. Muito desorganizada, mesmo, bagunceira, tadinho do Denis.
Mas as coisas dele eram arrumadas. A minha, só a graça. E eu olhava para aquilo, gente, e aquilo me incomodava. Me incomodava num ponto de eu chorar. E eu falava, Deus, eu não vou conseguir mudar nunca isso. E no meu trabalho, eu era impecável. A minha mesa não podia ter uma poeira. Minhas canetas, tudo virada do mesmo jeito. Aquele trem bem arrumadinho. Quando você chegava no meu guarda-roupa, só eu sabia onde estavam as coisas. Alguém se identifica aí? Porque quando eu não abria a porta, caía tudo em mim, né? Aí o que eu fazia? Na pressa? Nada, deixava no chão mesmo e saía. Eu fazia isso, gente. Estou confessando meu pecado. Só que eu fazia, graças a Deus. Gente, tinha dia que nós chegava de noite, que a nossa vida sempre foi muito corrida. A gente chegava de noite em casa, o Denis tinha que fazer assim, pra pisar no quarto. Ô amor, você não vai pegar essas roupas suas aqui, não? Porque aquela paz, né? O fruto do espírito nesse cara que eu vou falar com você. Não vai não? Eu falei, amor, amanhã de manhã, agora eu tô cansada. Aí a roupa que eu tava no corpo já ia pro chão, porque, né, pra que guardar? Tava tudo no chão. Era tipo isso, gente. Era isso. E isso eu sempre fui na adolescência. A minha mãe falava, sangue de Jesus nesse quarto, vai dar bicho aqui. Eu falei, ah mãe, não vai nada. É tudo limpinho, só tá com as roupas no chão. Era assim. Isso é uma vergonha. Eu dei aula no curso de noivos 5 anos. E a nossa aula era sobre organização. Essa parte o Denis falava. Porque eu não ia falar uma coisa que eu não tinha autoridade para falar. E a primeira pergunta que ele fazia no curso era, como tá seu guarda-roupa? Aí eu, amor, você tinha que fazer essa pergunta? Se alguém me perguntar isso, tô enrolada, né? Porque, gente, isso é muito sério. Como tá seu guarda-roupa é como tá dentro de você. Porque a gente externa aquilo que tá aqui, ó. Então, quanto mais bagunceira eu era, mais confuso lá dentro de mim eu tava. Só que não tô falando só de confuso assim, não. Eu tenho a minha fé convicta. Eu sei, eu amo minha família, eu amo a Deus. Isso aí, gente, isso é natural. Isso aí é uma coisa sua. Eu tô falando de confusões mesmo emocionais, às vezes. Entende? Então, quando o Denis falava isso, como tá seu guarda-roupa, tá seu interior. Eu falei, nossa, Deus, então eu tô enrolada. Tô precisando de cura, Jesus. Vou pro Moriá. Eu quero voltar do Moriá com meu guarda-roupa arrumado. E aí eu tô contando isso pra vocês porque existe a mudança. Ela existe aqui. Entendeu? Porque hoje, gente, eu sou uma pessoa insuportável. Se eu ver uma roupa desdobrada, me dá até calafrio assim, ó. Entendeu? Só que eu quis mudar, entendeu? Eu me arrependi. Olha que coisa boba. Você fala assim, poxa, mas você se arrependeu de ser bagunceira? Sim, eu me arrependi. Isso doía. É uma coisa feia, uma coisa ruim pra gente. Porque toda vez que eu chegava no meu quarto, eu não tinha prazer de chegar na minha casa. Toda vez que eu chegava lá, eu falava assim, ai, que bagunça. Tipo assim, nunca ficava arrumado. Mas sabe por que eu nunca ficava arrumado? Porque eu pegava as coisas e tocava no guarda-roupa pra ficar arrumado. Quando eu abria, caía tudo de novo. Eu falei, eu não vou ficar guardando esse trem. E quando eu não falava, o Denis falava assim, amor, você não vai arrumar a cama? Eu falei, eu não, de noite eu vou dormir de novo. Deixa assim, você vai trabalhar, eu que vou ficar aqui na bagunça. Gente, eu falava desse jeito com ele. E o menino é tão sábio, o que ele fez? Foi orar, né? Porque ele não falar comigo não adiantava. Ele orou tanto, gente, que eu descobri um livro. Ele é cristão, depois eu conto pra vocês qual que é. Um livrinho de R$19 dessa finura, eu li ele em 2 horas. Cara, esse livro transformou a minha vida de bagunceira. Eu segui a forma que ela ensinou a arrumar a casa, que depois disso eu nunca mais arrumei casa. Porque tudo que eu tiro do lugar, eu ponho no lugar. Tudo que eu tiro do lugar, eu ponho no lugar. Então o que eu faço em casa? Limpo. Só. E aí, isso mudou a minha vida. Mas por quê? Porque eu li o livro e eu tive uma transformação na minha mente, que eu conseguia, que eu sou capaz, que eu posso. E aí eu levei para o meu lado espiritual do meu arrependimento e mudei o meu externo. Então, para a gente mudar alguma coisa em nossas vidas, para a gente parar de pecar, para a gente parar de fazer coisas que não agradam o coração de Deus. Agora voltando, né, pro espiritual, a gente precisa ter esse arrependimento genuíno. Não adianta você falar, eu me arrependi e teve remorso, lágrima de crocodilo, amanhã tá fazendo tudo de novo. O arrependimento, ele serve também para você arrepender antes de fazer. Porque você muda a sua mente, você teve um pensamento, você muda ele e não faz. E depois que você faz, você
Converte os seus caminhos, converte os seus pensamentos, converte as suas atitudes e se arrependa. E todos os dias é dia de se arrepender. Sem arrependimento a gente não abre para o novo, gente. Eu nunca imaginei viver uma vida tão organizada igual eu vivo hoje, com prazer de entrar na minha casa, com prazer de entrar no meu quarto, não ter nada no chão, nem uma meia. Porque se o Denis deixa o chinelo dele lá, eu já falo, esse chinelo aqui. Aí ele ri pra mim, ai, eu sempre quis ouvir isso. Cata o chinelinho dele todo feliz lá pra guardar o chinelinho dele. Gente, isso é real. Eu adoro falar exemplo bobo. Sabe por quê? Porque as coisas pesadas, todo mundo sabe que tá errando. As coisas pequenininhas, todo mundo acha que é normal. E é as coisas pequenininhas que destrói a gente aos pouquinhos. E quando a gente não arrepende, a gente não se abre para as coisas novas. Às vezes a gente tá há anos na igreja e acha que não precisa se arrepender. Não preciso me arrepender, eu já tô aqui há muito tempo, né? E aí, quando a gente se torna uma pessoa autossuficiente, o que acontece? A gente não abre para transformação. Para que eu vou ser transformado, sendo que eu já sei tudo? Eu sei a palavra de cor. Eu conheço muitas pessoas assim, vocês conhecem? Porque eu conheço muitas pessoas assim, muitas, que falam, não vou mudar, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Quando eles não falam com a gente assim, né? Eu conheço a Bíblia mais que você, menina. Mas o problema não é conhecer, é praticar. Às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas você e o Denis é tão novinhos e aconselha casal de 25 anos de casado. Eu falei, pois é, mas às vezes os 25 anos que ele teve de casado, ele não viveu nem um ano bem. Eu e o Denis tem 6 anos que vivemos bem. Então quem tem mais experiência de um casamento saudável? Então não importa quanto tempo, quantos anos você tem, quantas vezes você leu a Bíblia, quantos cursos você fez, qual conhecimento você tem. Se você não se arrepender, você vai perecer. Você vai morrer e não interessa. Conhecimento é bom e nós precisamos dele. Mas se você não tiver uma nova mente, um novo coração, novas atitudes, nova forma de viver, novas formas de ver a vida, você não vai conseguir viver o reino de Deus. Você não vai conseguir viver uma vida saudável. Porque tem pessoas que são extremos. Ou é tudo espiritual, ou é tudo físico. Ou é tudo espiritual, ou tudo físico. Nós temos que ter um equilíbrio. Nós somos seres humanos. Nós temos emoções, nós temos frustrações. Nós nos entristecemos, nós ficamos chateados, sim. A gente não é super-herói, não. Só que nós temos que entender que quando a gente erra, nós precisamos arrepender para que a gente consiga continuar caminhando saudável. Porque isso vai acumulando, acumulando, acumulando e chega uma hora que a falta de arrependimento, ela traz morte. E é 2 formas de morrer, espiritual e físico. Isso é sério, gente. Isso é muito sério. Quantas pessoas estão dentro da igreja morta? Fez carisma. Gente, quando eu fiz carisma eu fiquei tão nojenta. Eu não conseguia assistir um culto. Porque tudo estava errado. A postura do pastor estava errada. A forma que ele pegava o microfone estava errada. A forma que ele andava estava errada. Nossa, mas ele leu esse versículo, nem tá lá. Ele era Mateus, ele falou Lucas. Tipo, eu ficava assim o tempo inteiro na pregação. Aí eu falei com o Denis, falei, amor, ora pra mim. Vai saindo de 1, 2 até o 10, porque tá difícil, porque eu não tô conseguindo assistir os cultos. E isso eu tô falando de mim, gente, porque eu gosto de falar de mim. Eu não gosto de falar dos outros, não. Entende? Quantas pessoas não acham que sabe muito, que sabe demais, e que fica ali só apontando, só julgando os líderes, julgando os pastores, julgando a igreja, julgando como ele fez, como ele deixou de fazer. Se ele tá fazendo é porque tá sendo direcionado por Deus. E se ele vai errar, quem vai colher é ele. Quantas vezes a gente não julga as outras religiões, as outras igrejas, principalmente na área de dinheiro? Entende? A gente tem que olhar pra gente, pra dentro da gente. E às vezes a gente pensa assim, não preciso de arrepender, eu não erro mais. Né? Aí, igual eu falei, se torna uma pessoa autossuficiente e vira um querubim. Só falta as asas. Nem sei pra que vem pra igreja. De tão querubim que ele é. E isso traz uma morte espiritual, porque vocês ficam aqui, o verdadeiro morto-vivo, né? Morto-vivo, morto-vivo. Porque tá vivo só igual um zumbi, né? Vivo,
e por dentro seco, vazio, cheio de conhecimento, oco, sem vida. Isso a falta de arrependimento faz com uma pessoa. E a morte física, que nos leva à autocondenação. Isso é mais sério ainda. Mais sério ainda. Porque às vezes, em vez de a gente se arrepender, sabe o que a gente faz? A gente se torna a vítima. Quantas pessoas não erram e para não falar que errou, ela coloca a culpa no outro? Ou então ela joga, né? Fala assim, eu não vou me arrepender, eu vou ser a vítima. Nossa, mas eu fiz isso, mas sabe por que eu fiz? Porque você fez aquilo comigo. Você que fez aquilo comigo, por isso que eu fiz aquilo, justificando o seu erro no erro do outro. Pra quê? Porque não é capaz de assumir o seu erro e se arrepender. E uma pessoa que se torna vítima, ela se torna uma pessoa triste, uma pessoa amargurada, uma pessoa cheia de ferida. E aí ela começa a se autocondenar. E ela costuma ser a vítima. Vocês já viram gente assim? Que tudo ela é a vítima. Não pode encostar nela que ela não faz. Tem muitas vítimas, gente. Muitas. E isso traz morte física. Porque olha o monte de suicídio que está tendo aí. Porque a pessoa, ela já se sente tão vítima. Eu sou vítima, eu sou vítima, eu sou vítima. Você não pode nem conversar com ela, já chora. Porque ela já se autocondenou. Eu sou uma vítima e acabou. E aí ela não se sente capaz de fazer algo pelo reino. Ela não se sente capaz de ser uma boa mãe. Ela não se sente capaz de ser uma boa pessoa. Ela não se sente mais assim, estou aqui agora só para morrer. Então deixa eu acabar com isso de uma vez, porque tenho vontade de viver mesmo. Gente, isso é falta de arrependimento. Porque quando a gente se arrepende, a gente fortalece pro novo. Eu até postei uma coisa no Instagram esses dias, que não sei se foi hoje ou ontem, que aquilo que não te matou, te fortalece. Te fortaleceu. Se aquele problema que você teve ou tem não te matou, ele te fortaleceu. Porque a gente só arrepende de algo que está errado, de algo que entristeceu ou te frustrou. E a frustração tem duas formas de você lidar com ela: morrendo ou crescendo. Ela faz você crescer ou ela te mata. Você tem que escolher isso. Para qual lado você quer. Você que tem que escolher. Ou se arrepender. Eu sou crente, não preciso de me arrepender. Vai se arrepender sim todos os dias. É você que tem que se arrepender mais que os outros ainda, porque você tem consciência do seu pecado. Você tem consciência de que é Jesus. Você tem consciência do que é a cruz. E os que são vítimas têm que parar de ser vítima. Eles têm que se ver por dentro e falar assim: eu sou capaz. Aquela cruz foi para mim também. Não tem diferença entre os galileus e a gente. Não tem diferença. O povo de Deus é tudo o mesmo povo. Não tem diferença em um com o outro. E as pessoas têm que parar de olhar a vida de uma forma triste. Ah, porque eu não tenho aquilo, eu não vou fazer isso, porque eu não vou fazer, não vou gravar, vou fazer, porque eu não posso, porque eu não tenho, não consigo. Você consegue. Você é capaz. Tá tudo aqui, ó. Você é aquilo que você acredita. Infelizmente, muitos acreditam coisas que não eram para ser. Mas a sua crença é o que você se torna. Então, quando a gente fala de arrependimento, é você mudando a sua mente para algo melhor. Então, é uma palavra forte que às vezes a gente pensa no arrependimento assim, tem que chorar, né? Te ajoelhar, estou muito triste, arrependida. E na verdade é simplesmente você reconhecer o seu erro e mudar o seu comportamento. É simplesmente isso. Então, não coloca o arrependimento como um peso. Coloca o arrependimento como uma alegria na sua vida por você ser capaz de fazer isso. Por você ter a consciência de conseguir se arrepender. Porque tem pessoas que não conseguem se arrepender. E a gente precisa abrir para Deus. A gente precisa ser transformado todos os dias. Porque se a gente não for transformado todos os dias, gente, a gente morre. A gente morre mesmo. Igual eu falei, tem muita gente com conteúdo bíblico, mas não tem transformação. Não tem transformação. Eu conheço uma
uma missionária muito amiga da família, que ela é analfabeta, ela não sabe ler. E ela só lê a Bíblia, gente. Ela abre a Bíblia, ela lê a Bíblia. Ela nunca estudou na vida dela. Se ela vê uma placa de trânsito, ela não sabe. Se ela tiver escrito assim, tipo assim, Sorocaba, não, ela não sabe ler. Mas ela lê a Bíblia. Deus é o Deus do impossível, não foi isso que a gente cantou? Deus é Deus do impossível. Ele faz o que Ele quer na sua vida. Basta você querer e se abrir para Ele. E Ele vai usar pessoas saudáveis em todas as áreas. Não só saudáveis numa área só. E o arrependimento é o início de que, para que todas as áreas da sua vida sejam saudáveis. E isso é lindo. É lindo, gente. E eu queria falar mais um versículo com vocês, que quando a gente não se arrepende, a gente perde o primeiro amor. Totalmente. A gente perde a vontade até de trabalhar na igreja. Aquele primeiro amor vai embora. E lá em Apocalipse 2, 3... do 3 ao 5, Apocalipse 2, do 3 ao 5. Diz assim, para a igreja de Éfeso: vocês aguentaram a situação com paciência, sofreram por minha causa, sem desanimar. Porém, tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem de onde vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Quando Jesus fala isso para Éfeso, quando Paulo escreve a carta, né, para Éfeso, ele fala de uma igreja hiper, né, saudável, aquela igreja todo vigor, né? E aqui Jesus já fala com a igreja de Éfeso que vocês foram ok, cara. Que igreja, velho. Vocês sofreram por minha causa, vocês fizeram tudo, vocês odeiam os que não gostam da palavra, vocês fizeram tudo conforme eu falei. Mas uma coisinha eu vou ter que ressaltar: igreja. Porque quando ele fala aqui que está falando ao anjo, ele está falando aos líderes. Porque quando vocês estiverem lendo a Bíblia e vocês verem anjo com letra maiúscula, eles estão falando de Jesus. Quando estiver com anjo com letra minúscula, é outro sentido. Então quando ele fala assim, está falando para o anjo, é os líderes, é a cabeça da igreja. Jesus está falando: vocês deixaram de me amar. Vocês não me amam mais como vocês me amavam. Vocês têm uma igreja linda, cheia de gente, tá tudo ok, mas vocês pararam de me amar. Vocês não me amam mais como no princípio. Vocês deixaram as primeiras obras para trás. Volta lá, corre lá, vê aonde você caiu e se arrepende, porque eu quero te usar. Porque eu quero você do meu lado, eu quero você como você estava lá no princípio, no início, me amando de todo o coração, me colocando aqui na sua vida. Isso que eu quero de você. Então olha para trás, pense aonde você caiu, abra os seus olhos, abra o seu coração, se arrependa, seja usado, deixa Deus fazer. Ele é o Deus do impossível, Ele cuida das suas causas. O Denis falou aqui hoje. Para que a gente preocupa com tanta coisa, sendo que é Ele que cuida da gente? Todos os dias Ele me pega nisso, porque todo dia eu quero alguma coisa. Será que é só eu? Todo dia Ele me leva, que ó, eu cuido das plantas, eu cuido dos pássaros, eu cuido de você. Para de preocupar com as coisas dessa terra e preocupa com as minhas coisas, com o meu reino, porque é eu que te sustento, é eu que faço. Se arrependam. Se a gente olhar para trás, a gente não consegue nem lembrar onde a gente caiu. E às vezes a gente fica assim: poxa Deus, eu não consigo mais servir na igreja como eu servia antes. Eu fui tão ferido,
Eu não consigo mais trabalhar na obra. Gente, quando eu cheguei na Lagoinha quase 10 anos atrás, eu tinha saído de uma igreja que foi a base do meu crescimento. Eu sou apaixonada por essa igreja. Ela me ensinou tudo, a base para eu poder ver o evangelho da forma que eu vejo. Só que eu cheguei sobrecarregada de cargo, de coisas, porque eu fazia muita coisa lá e eu queria crescer. E lá eles, era uma igreja menorzinha que falava assim: poxa, você vai ficar aqui, só aqui, no meu colo. Não precisa de você crescer. E eles não deixavam a gente sair assim, para fazer curso, para fazer carisma, para fazer isso, fazer aquilo. Todos os cursos eram da igreja, era tudo de lá. E eu falei assim: tudo bem, eu não julgo, é o ensinamento deles, e eu amo eles porque eles me ensinaram muito, mas eu queria crescer. Deus, isso queimava no meu coração, e Deus falava pra mim: filha, você tem que voar, você tem que voar. E eu falava: Deus, como que eu vou voar? Eu tô presa, e eu não vou sair, desobediência daqui. E aí eu orei a Deus e falei: Deus, é isso que o Senhor quer? É o Senhor que tá falando. E o meu sonho era fazer carisma, gente. E eu falei com Deus: e eu quero fazer com meu marido. E eu nem namorava ainda. E aí eu falei com Deus, e Deus falou comigo assim: eu vou soltar você da gaiola e você vai voar. Eu amém. Agora como, eu não sei. Porque se eu falar para meus líderes que eu vou sair, eles vão falar: que rebeldia é essa? Pra onde você tá indo? O que você quer? Então o Senhor fala com eles. E eu só vou sair se a minha líder vir falar comigo dessa forma. Deus falou comigo: e você tem que voar. Eu quero ouvir isso aí. Se eu não ouvir isso da minha líder, eu não vou sair, porque eu sou dessas. Passou uma semana, ninguém veio falar comigo. Eu falei: é pra eu ficar aqui mesmo, né, Jesus? Aí do nada minha líder me chama e fala assim: Bruna, eu tenho que conversar com você. Aí meu coração já começou a acelerar, né? Eu falei: ai meu Deus, e agora? Ela virou pra mim assim, eu tava orando e Deus falou comigo assim: você tem que voar. Eu lembro dela falando exatamente assim: você tem que voar. E a gente tá te liberando para onde você quiser ir. E eu fui, gente, pra Lagoinha, feliz, mas sobrecarregada. E eu fui e falei com Deus assim: Deus, eu vou chegar na Lagoinha, é uma igreja grande, ninguém vai me notar mesmo, e eu vou só ouvir a palavra. Vou orar, vou louvar, sentar, ir embora, sentar, ir embora, sentar, ir embora. Foram anos trabalhando, eu falei: agora eu vou ficar só quietinha. E quando começar o carisma, quando eu casar, eu faço carisma e fico feliz para sempre. Aí eu comecei a coçar no banco, né? A gente começa a coçar, né? Quando a gente não faz nada e a gente é ativo, a gente fica coçando. E agora? O que eu vou fazer, gente? Ficar só sentada aqui, isso aqui vai me dar... tá me dando coceira esse banco. Aí eu fui e falei: ô, gente, me coloca em alguma coisa aí. Como que faz pra ter célula? E não sei o quê. Em menos de 4 meses eu já tinha célula, eu já estava liderando não sei o que, eu já estava em um monte de trem. Eu falei: gente, quem falou que queria ficar quieta? Quem falou que queria ficar no banco? Não é a gente que escolhe onde a gente tem que estar. É Ele. Ele coloca a gente onde a gente tem que estar. E eu me abri a isso. E olha onde que eu estou hoje, voando. Quando eu comecei a namorar o Denis, a gente foi conversando, casamos, fizemos carisma juntos, formamos juntos, tudo juntos. E da forma que eu sempre sonhei, Deus sonhou para mim muito mais, porque a minha ideia era ficar ali paradinha e só absorver. E na verdade Deus falou: eu quero você voando, não é você sentada. Você esqueceu? E eu me arrependi de ter pensado daquela forma. Me arrependi de ter visto a igreja como um cargo. Igual o Denis disse, a gente não é um trabalho de graça, é um trabalho pela graça. E aí eu consegui ver isso. E a gente precisa voltar ao primeiro amor todos os dias. E sabe uma coisa séria que eu guardo isso no meu coração quando a gente fala primeiro amor? Por que a gente tem que voltar ao primeiro amor? Não existe segundo amor, gente. Não existe terceiro amor, quarto amor, amor da geração X. Não existe isso. Existe um amor que é Deus. Se você não tem esse primeiro amor, você não tem Ele. Porque Ele é o amor. Se você não tem Ele, você não tem nada.
Existe a sua força de vontade em fazer com que esse amor seja visto em você. Agora, o amor, ele é um só. Não existe você voltar ao primeiro amor. O contexto aqui não fala o primeiro amor, fala para voltar às nossas obras. O amor que você tem por Deus e o amor que Deus tem por você é o mesmo. É você que afasta dele, não é Deus que afasta de você. Ele está querendo que você volte às primeiras obras. E que essas primeiras obras sejam eternas obras. Ele tinha prazer na igreja de Éfeso. Era a única igreja que ele amava, que ele falava da igreja. Mas faltava o principal, que era o amor. Não adianta a gente ser igreja. Não adianta a gente estar aqui todo dia abraçando, servindo, fazendo as coisas, se a gente não ama. E se a gente não o ama verdadeiramente? Não tem como. Não existe avivamento. Sem amor não existe avivamento. Se você não for o avivamento, ninguém vai vir trazer o avivamento em você. Ele está em você. É você que vai trazer o avivamento onde você está. Não sai procurando avivamento, não. Ele está aí dentro de você. Ele habita dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. Você pode tudo. Tudo que a Bíblia fala que você pode fazer. Você é tudo que ela fala que você é. Você tem que crer. Você tem que acreditar nisso. Você tem que levar isso para dentro de você e falar: eu vou, eu quero. E eu vou fazer a diferença. Eu nasci para isso. Nós precisamos nos arrepender. Todos os dias. Todos os dias. E essa noite é uma noite de arrependimento. É uma noite de renovação. De renovo. É a renovação da nossa mente. Novo começo. Quando a gente lê aquela frase ali fora, não é para ficar bonitinha a parede. É porque aqui é um lugar de novo começo. Todo dia é dia de novo começo. Toda vez que você entrar ali, você vai ler novo começo, novo começo. Todo dia é um novo começo. Sabe como eu faço na hora que eu acordo? Que eu falo pra mim mesmo, na minha mente, para descer pro meu coração, para eu poder acordar assim, ó. Uau, eu acordei. Cara, eu acordei. Quem acorda assim, gente? Todo mundo acorda assim. Todo mundo acorda assim. Antes de dormir, eu penso assim, eu oro e falo com Deus assim: Deus, eu quero acordar emocionada. Se precisar chorar, eu vou chorar. Eu quero acordar emocionada pelo pequeno gesto dos meus olhos abrir. E o pequeno gesto de eu acordar e sentir o meu respirar. Porque a gente valoriza tantas coisas, mas não valoriza esse pequeno gesto. E todos os dias eu acordo emocionada, porque eu quero acordar emocionada. Eu quero acordar lembrando da cruz. Eu quero acordar e saber que eu estou viva e que eu posso fazer tantas coisas ainda com esse ar que eu respiro. E assim o meu dia se torna leve. Porque tudo que eu olho, eu vejo Jesus. E tudo que a gente vai fazer, a gente tem que pensar: o que Jesus faria? Nós somos espelhos e nós somos a Bíblia que as pessoas leem primeiro. Antes dela ler essa Bíblia, ela vai ler você. E antes dela querer o Deus que você serve, ela vai ver se você realmente o ama. E quem é esse Deus através da sua vida. Então nós temos que acordar dessa forma todos os dias. E para finalizar, em Apocalipse 2:7 diz: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Depois que Jesus fala tudo isso para Éfeso, ele diz isso: quem tem ouvidos, ouça. Eu vou comer dessa árvore da vida. Eu vou comer dessa árvore da vida. E vocês também vão comer dela.
vocês vão comer dessa árvore da vida. Porque nós somos mais do que vencedores. É a Bíblia que fala, não é eu. E se nós podemos ser tudo aquilo que ela fala, nós somos mais do que vencedores. E nós somos mais do que vencedores. E essa noite, nós vamos nos levantar agora. E nós vamos abaixar nossa cabeça. Vamos colocar de pé. O louvor vai cantar uma canção. E nós vamos nos derramar na presença de Deus. Nós vamos colocar o nosso coração diante dele. Nós vamos nos arrepender. Nós vamos olhar para trás. Nós vamos ver aonde nós caímos. E nós vamos se arrepender e voltar às primeiras obras. E nós vamos entender que tudo que Deus quer de você é apenas o seu coração. É o seu quebrantamento. Ele não quer sacrifício. Ele quer o seu coração quebrantado. Ele quer que você se arrepende, que você se torne realmente uma nova criatura, um novo ser, com uma mente renovada para viver o reino de Deus. Quando ele fala para a gente poder renovar a nossa mente, para a gente poder se arrepender, porque está vindo o reino de Deus, é porque quem não se arrepende não consegue viver o reino de Deus. Então chegou o momento de você se derramar. Essa noite é a noite que você vai sair daqui transformado, vai sair daqui com a sua mente renovada, e você vai sair lá fora e você vai começar a ver vidas. Você vai parar de ver pessoas andando e vai começar a ver vidas, pessoas que você ama, pessoas que você vai levar junto com você para comer dessa árvore da vida, porque ela não foi feita só para você, ela foi feita para todos nós, porque não há diferença entre ninguém no reino de Deus. Todos nós somos iguais.